Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. A semana será marcada por reviravoltas intensas, daquelas que viram o jogo e fazem tudo sair do controle. A começar pela armação dos bandidos contra Dita, injustiçada, humilhada, acuada. Mas ela não vai engolir isso em silêncio. Ferida por dentro, com o coração em chamas, Dita decide reagir, e não sozinha. Ela se une a Candinho, a Lorival e aos amigos que acreditam nela. Um contragolpe começa a ser desenhado, silencioso, estratégico, brutal. Dita vai voltar com tudo, e os canalhas sentirão o peso disso. Enquanto isso, Candinho vive um dos momentos mais difíceis da sua vida. Pressionado, confuso, encurralado. Ele aceita vender a fábrica de biscoitos para a baronesa. A caneta chega a tocar o papel. O documento está diante dele. O destino parece selado. Mas algo acontece. Um verdadeiro milagre. Candinho recua no último segundo, toma uma decisão inesperada, e essa escolha tem um efeito devastador. Sandra não suporta o baque. O choque é tão grande que ela acaba no hospital após um ataque. Tudo isso começa na segunda-feira. Zuma, em aliança com Sandra, coloca em prática mais uma crueldade. Ela sabota a ida de Dita até a Rádio Paraíso. O ataque é certeiro. Dita fica desesperada, perdida, à beira do colapso. Zuma sai do local de cabeça erguida, orgulhosa, convencida, acreditando que finalmente destruiu sua rival. Mais tarde, Zenaide confronta o professor. Ela o vê ao lado de Margarida e não consegue esconder a frustração. A confiança balança, a dúvida cresce e a aliada de Zuma sente o chão fugir sob seus pés. Em outro ponto da história, Stella e Aladim se aproximam. Unidos por Anabela, preocupados, aflitos, o estado de saúde da garotinha os deixa em alerta. Mesmo enfrentando tantos obstáculos, Dita toma uma decisão corajosa. Ela vai à rádio. Chega machucada, abatida, visivelmente fragilizada, e ainda assim impressiona a todos. Zuma, Sandra, Olga, Ernesto, todos se revoltam com a presença da garota. Sandra rosna, tomada pelo ódio. Essa caipira resolveu dar as caras mesmo assim. Precisamos fazer alguma coisa. Ernesto sorri, frio, calculista. Deixa comigo, meu amor. Eu não vou permitir que essa matuta estrague a nossa noite. Dita decide se apresentar, e quando sua voz ecoa, Lorival fica completamente impressionado. Mas é aí que o golpe mais sujo acontece. Ernesto invade o microfone, interrompe Dita sem piedade e faz um pronunciamento cruel. Ele diz que além do atraso foi agredido por ela. Vai além. Afirma que Dita estava bêbada. Uma mentira bem ensaiada, suficiente para destruir sua imagem. A notícia se espalha, a população se revolta. A amada de Candinho passa a ser vista com desconfiança e desprezo. Quem ouve tudo pela rádio é Stella. Ao reconhecer a voz do canalha, ela passa mal mais uma vez. O trauma volta com força, e Túlio precisa ampará-la naquele momento tão difícil. Mais tarde, o ódio de Candinho explode. Ele não se contém, parte para cima de Ernesto. Os dois se enfrentam numa briga intensa, violenta, carregada de rancor. No fim do capítulo, Lúcio entra em ação. Determinado, firme, ele defende a amiga ao vivo. Afirma aos ouvintes que Ernesto mentiu, e o clima de tensão toma conta também dos sócios da rádio. Já na terça-feira, Dita teme o pior. Com o coração apertado, ela acredita que Ernesto destruiu sua carreira. Ao lado de Candinho, abatida, ela desabafa. O bigodinho acabou com tudo, Candinho. Agora. Todo mundo me odeia. Ninguém quer mais que eu cante. O que eu vou fazer agora? A voz de Dita sai fraca, quebrada. Os olhos marejados revelam o medo que ela tenta esconder. Candinho a puxa para perto. Fala firme, mas com o coração apertado. Não se preocupe, Dita. Isso não vai ficar assim. Ele respira fundo. Eu juro, o bigodinho vai pagar por tudo que fez com você, meu amor. O ódio toma conta. Sem pensar duas vezes, Candinho sai decidido.
vai atrás do bandido mais uma vez. Enquanto isso, Túlio observa Estela com atenção. Ela está pálida, trêmula, visivelmente assustada depois de ouvir a voz de Ernesto na rádio. Estela, o que foi aquilo? A pergunta vem com cuidado, preocupação sincera. O trauma fala mais alto. E pela primeira vez, Estela se abre. Ela conta sobre o passado, sobre o medo, sobre a dor que ainda vive dentro dela. A proximidade entre os dois aumenta. O vínculo se fortalece. E Estela encontra em Túlio um apoio que nunca teve. Mas a angústia não para por aí. Estela começa a se desesperar com o estado de Anabela. A otite da garotinha piora a cada dia. Febre, choro, dor constante. A enfermeira se sente impotente, sem saber o que fazer, sem conseguir aliviar o sofrimento da própria irmã. Candinho percebe a tensão de Dita, o peso da humilhação, as brigas constantes com Ernesto. E então toma uma decisão. Ele propõe uma viagem para o sítio. Um refúgio, um respiro, um tempo longe de tudo isso. Dita aceita. As crianças vão junto. Samir mal consegue conter a ansiedade. Finalmente vai conhecer o lugar onde o pai cresceu. O brilho nos olhos do menino contrasta com o clima pesado deixado para trás. Mais tarde, Celso e Asdrubal lembram Candinho da venda da fábrica. O assunto pesa. Eu vou decidir isso depois da viagem. Candinho responde firme. A decisão adiada enfurece Sandra. Ela se sente contrariada, impaciente, e começa a arquitetar mais um plano para atacá-lo. Do outro lado, Amires e Coneguindes comemoram. O dancing vai de vento em popa. As apresentações organizadas por Boca de Fogo atraem cada vez mais público. O dinheiro começa a entrar. E a sociedade prospera. Já Dula vive o oposto. A crise financeira na Casa dos Anjos se agrava. Desesperada, sem saída, ela procura Ernesto. Implora. Se humilha. Se rebaixa ao extremo. Até o próprio bandido fica impressionado com o nível de humilhação que ela aceita para sustentar os anjinhos. Lúcio conversa com Lorival sobre o futuro de Dita. O empresário está empolgado, confiante, decidido a ajudá-la. Mas algo mais surge. Os olhares, o cuidado excessivo, o tom da voz. Lorival começa a dar sinais claros de que está se apaixonando por Dita. E isso promete virar um problema. Principalmente para Candinho e para Policarpo. Camir pede a Candinho um favor especial: levar as crianças da Casa dos Anjos para o sítio. A resposta vem na hora. Claro que sim. A alegria toma conta. As crianças comemoram o grande passeio de Natal, animadas com a ideia de passar dias ao lado do amigo de Policarpo. Ao fim do capítulo, Lorival procura Dita. Seguro, determinado. Ele promete salvar a carreira dela após o golpe dos bandidos. Segura suas mãos. Olha fundo nos seus olhos. O gesto fala mais que palavras. Os sentimentos começam a ficar evidentes. E na quarta-feira, a tensão volta a crescer. Dita confessa a Lorival que perdeu as esperanças. Acredita que nunca mais vai conseguir cantar profissionalmente. A armação de Ernesto deixou marcas profundas. O desânimo toma conta. Ao mesmo tempo, Estela se declara a Túlio. Diz que quer viver esse amor. Livre. Sem medo. Sem fantasmas. Túlio fica surpreso. Respira fundo. E responde, ainda confuso: mas eu não acredito numa coisa dessas, Estela. Você realmente está disposta a acabar com seu casamento? A pergunta de Túlio sai carregada de incredulidade e medo. Ele prende a respiração, esperando a resposta. Estela o encara, os olhos firmes, mas cheios de emoção. Sim, Túlio. Ela engole em seco.
Finalmente tomei a minha decisão. O silêncio pesa. Me desculpa por ter demorado tanto. Não foi fácil. A voz falha por um instante. Eu gosto do Celso, mas a verdade é uma só. Ela se aproxima. O coração dispara. Eu te amo. Sem dar tempo para mais nada, Stella o beija. Um beijo intenso, libertador, definitivo. Ela promete ficar ao lado dele a partir de agora. E os dois decidem manter o relacionamento em segredo, por um breve período. Stella ainda precisa de coragem. Coragem para olhar Celso nos olhos e dizer que quer ficar com Túlio. Enquanto isso, após conversar com os amigos, Candinho chega a uma decisão difícil, pesada, dolorosa. Ele resolve vender a fábrica para Sandra. A notícia cai como música aos ouvidos da bandida. Sandra fica radiante, convencida de que finalmente venceu, que a história chegou ao fim. Que conquistou o imóvel que um dia foi de Anastácia. Mal imagina ela que Candinho ainda vai mudar tudo e transformar a vida dela num verdadeiro inferno. Em paralelo, Sandra aparece numa conversa tensa com Ernesto. Ela questiona a presença constante de Zuma. Ernesto acaba revelando. Sua prima está desesperada. Precisa de dinheiro para manter a Casa dos Anjos. Sandra não demonstra um pingo de compaixão. Fria, calculista, indiferente. Para evitar conflito, Ernesto mente. Diz que não ajudou a prima. Mas a verdade é outra. Ele deu uma boa quantia em dinheiro para cuidar das crianças. Um gesto silencioso, que mostra que ainda existe uma pequena fagulha de compaixão no coração do mau caráter. Mais tarde, abalada por tudo o que viveu com Túlio, Stella procura Dita e faz uma confissão importante. Ela diz que vai desistir do casamento com Celso. Vai assumir o amor pelo médico. Dita fica surpresa, mas não julga. Ao contrário, apoia a decisão da enfermeira. Incentiva Stella a buscar a própria felicidade, sem medo. Em outro ponto da história, Quincas tenta mais uma vez se reaproximar de Sônia. Promete que mudou, jura que quer formar uma família. Insiste no filho. Mas Sônia é firme. Ela diz que quer ficar com o Dr. Lauro. Acredita que é o melhor para a criança. E não volta atrás. A decisão está tomada. Logo depois, Zuma descobre que Candinho pretende levar as crianças para o sítio. A reação é imediata. Ela proíbe a viagem, sem diálogo, sem negociação. Mais uma vez, deixa claro o ódio profundo que sente pelo amigo de Policarpo. Ao final do capítulo, Candinho se encontra com a baronesa. Sandra também está lá, ansiosa, confiante. O primo chega. O contrato está sobre a mesa. E então, chega a quinta-feira. O momento decisivo. Candinho segura a caneta. O documento está pronto. Basta uma assinatura. O silêncio pesa. Todos aguardam. De repente, Candinho para. Larga a caneta. Ergue a cabeça. Eu não vou assinar nada. Sandra fica em choque. Mas, que conversa é essa? Ela se levanta, nervosa. Você estava pronto para assinar. Pronto para vender a fábrica. Candinho respira fundo. E explica, com calma. Eu tive uma ideia, dona baronesa. Eu não vou vender a fábrica da minha mãezinha. Ele faz uma pausa. Os olhos brilham. Acabei de me lembrar das joias dela. Se eu vender as joias da minha mãezinha, eu consigo dinheiro. E recupero a fábrica. E é isso que eu vou fazer. A frase de Candinho cai como uma bomba. O silêncio se instala. A baronesa fica em choque. O rosto perde a cor. As pernas falham. O nervosismo é tão grande que ela desmaia nos braços de Ernesto. Os presentes ficam atônitos. Ninguém esperava uma reação tão extrema. Mais uma vez, a vilã deixa claro que não vai aceitar perder e que suas intenções contra o amigo de Policarpo são cada vez mais sombrias. Pouco depois, Lorival surge novamente ao lado de Lúcio. Com discurso seguro, convincente, ele apresenta uma proposta tentadora. Uma cantora internacional na rádio. Lúcio aceita, sem desconfiar, que tudo não passa de um plano cuidadosamente arquitetado. O verdadeiro objetivo de Lorival é outro: dar a Dita a chance de retomar a carreira e se reerguer depois do golpe cruel de Ernesto. Enquanto isso, Quincas conversa com Lauro e Tobias.
afirma que quer participar da vida do bebê de Sônia. Os dois concordam. Acreditam que com o pai biológico ele tem esse direito. Mas as tensões não cessam. Consumida pelo ódio, Sandra se aproxima novamente de Ernesto. Com um olhar obsessivo, ela revela seu plano: roubar as joias de Anastácia. Tudo para impedir Candinho de reconstruir a fábrica de biscoitos. Ernesto se preocupa. Percebe que Sandra está indo longe demais, cada vez mais perdida na própria obsessão. Mais tarde, Celso procura Túlio. A conversa é direta, fria, desconfortável. Ele oferece uma alta quantia de dinheiro. Quer que o médico se afaste de Estela. Túlio se recusa, com dignidade, mas afirma que não quer mais nada com a enfermeira. Celso acredita, sem imaginar, que os dois continuam se encontrando às escondidas. E que em breve, Estela vai revelar que não pretende mais se casar com ele. No fim do capítulo, Lorival chama Dita para conversar. Explica seu plano com entusiasmo. Ela vai se apresentar na rádio, como uma cantora internacional. Dita fica radiante. Os olhos brilham. A esperança renasce. Lorival a abraça. Um gesto longo demais. Próximo demais. Nesse exato momento, Candinho aparece. E não gosta nem um pouco do que vê. O clima pesa. Na sexta-feira, Candinho confronta Lorival. Questiona a aproximação com Dita. O empresário recua na hora. Mede as palavras. Tenta disfarçar. Dita, mesmo encantada com a ideia, toma uma decisão difícil. Ela recusa o plano. Percebe que Lorival está usando a proposta para se aproximar dela, e isso a deixa desconfortável. Mais tarde, Celso visita a casa de Estela. O encontro é delicado, cheio de silêncios. Anabela se aproxima dele com carinho. Sorridente, afetuosa, demonstra o quanto gosta do primo de Candinho. A cena aperta o coração de Estela. Ela observa tudo em aflição. Sabe que pretende acabar com o noivado e viver o amor com Túlio, mas não encontra forças para machucar Anabela. Enquanto isso, a disputa judicial de Zuma por Samir continua. A juíza Flora faz uma nova visita à Casa dos Anjos. E o que acontece muda tudo. As crianças se manifestam. Contrariam Zuma sem medo. Dizem que Samir é muito feliz com Candinho. E revelam problemas sérios nos cuidados do abrigo. As palavras são sinceras e pesadas. O depoimento complica, e muito, a situação da golpista. Por fim, Estela procura Túlio. Com um olhar triste, ela confessa: não conseguiu falar com Celso, por causa de Anabela. A revelação deixa Túlio frustrado, dividido entre a compreensão e a dor de esperar por uma decisão que insiste em não chegar. Candinho, Dita, Quitéria, Quincas e as crianças chegam ao sítio. O ar é diferente, mais leve, mais verdadeiro. Candinho decide levar apenas Samir e Joaquim. Um gesto simples, mas cheio de significado. Ali, longe das intrigas, a família respira aliviada. Enquanto isso, Lorival vence uma aposta contra Ernesto. O bandido sai humilhado, andando pelas ruas com o orgulho no chão. O sorriso de Lorival diz tudo. No sítio, Dita, Candinho e todos ao redor comemoram. O amor, a união, a sensação de que, depois de tanto sofrimento, as coisas finalmente começam a dar certo. E então, chega o sábado. Durante as comemorações de Natal, uma decisão aguardada acontece. Maria Divina e Zé dos Porcos resolvem enfim se casar. A emoção toma conta. Sorrisos, abraços, esperança renovada. Mais tarde, Manuela sugere que Lúcio convide Idê e Araújo para a ceia de Natal. Ele torce o nariz, reluta, mas acaba cedendo. Anabela vibra ao saber que vai passar o Natal em casa, ao lado de Celso e de toda a família. A alegria da menina é sincera,
mas o coração de Estela aperta. Ela e Túlio precisam se manter afastados. O segredo ainda pesa. E Estela não teve coragem de contar sua decisão ao primo de Candinho. Zuma, pressionada pela insistência das crianças, se prepara para levá-las até o sítio. Mesmo contrariada, ela cede. Pouco depois, Lorival aparece no sítio, procura Dita com entusiasmo. Diz que tem grandes novidades sobre a apresentação. O brilho no olhar entrega tudo. Candinho observa e, para surpresa de todos, incentiva a esposa. Ele quer que Dita cante na rádio, numa apresentação internacional. O apoio do marido emociona a cantora. A animação volta, a esperança renasce. O tempo passa. E então, Tess anuncia na rádio a apresentação de uma cantora internacional misteriosa. Ninguém sabe quem é. A voz invade os lares, encanta, comove, faz sucesso estrondoso. O público fica curioso, quer saber quem é aquela voz poderosa, sem imaginar que se trata de Dita. No fim do capítulo, longe de qualquer celebração, Sandra e Ernesto entram em ação mais uma vez. A maldade não tira folga. Eles invadem a mansão de Candinho. A casa está vazia, silenciosa. O objetivo é claro. Sandra tenta colocar as mãos nas joias de Anastácia, tudo para impedir Candinho de reconstruir a fábrica de biscoitos. Assim, chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal, para não perder as próximas reviravoltas da sua novela favorita.